Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus, que bom. A gente agradece pela presença. Sempre nós lembramos que todos nós somos trabalhadores de Jesus. Todos nós temos alguma coisa boa para doar. Então a gente agradece de coração e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de uma evolução espiritual. A todos os espíritas que aqui se encontram, que não sejamos como Tomé, precisa ver para crer. O Espiritismo é maravilhoso porque nós podemos sentir e viver mesmo sem ver. Nós vamos continuar o capítulo 6, onde fala das manifestações visuais. E mais uma vez, nós gostaríamos de lembrar, se por acaso surgirem alguma dúvida, por gentileza poderiam anotar e depositar aqui na urna, e com certeza nós estaremos respondendo. E nós paramos a semana passada, na pergunta 102, ou no item 102. As aparições ocorrem no estado de vigília, apresentam-se geralmente com uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Quase sempre, a princípio, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos vão se desenhando aos poucos. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, a ponto de descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto são semelhantes aos do espírito quando encarnado. Se apresenta com aquele que melhor o possa identificar, se for o seu desejo. As partes menos precisas da aparição são os membros inferiores. Assim, não os vemos quase nunca andar, mas deslizar como sombras. Os espíritos comuns das pessoas que conhecemos vestem geralmente como faziam nos últimos dias de sua existência. Aos que muitas vezes se apresentam como símbolos da sua elevação, como uma áurea ou asas, pelo que são considerados anjos. Os espíritos superiores apresentam uma figura bela, nobre, serena. Os inferiores têm algo de feroz e bestial, e algumas vezes ainda trazem os vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios que sofreram. Para identificarmos melhor os espíritos que se apresentam, nós podemos identificá-los da forma com que eles vieram. Muitas das vezes, aqueles que eram coxos, que tinham cicatrizes, faltavam membros, e muitas vezes quando nós os vemos, nós já conseguimos identificá-los. Muitas das vezes, quando ele recebe uma evolução espiritual, ele aparece de uma forma mais bela, ele aparece de uma forma diferente, muitas das vezes mais jovem, e nós ficamos ainda naquela dúvida: será que isso é real ou é ilusão? A semana passada, eu identifiquei uma senhora aqui e vi que ela tinha as pernas com ferida. Então, realmente, a gente não vê os pés. Eu, dessa trajetória minha de espiritismo aí, acho que posso contar nos dedos, às vezes, que eu vi, às vezes, o sapato, mas muito nebuloso. Tanto é que o Chico Xavier, ele começou a identificar quando ele não via os pés. A gente não vê os pés. Mas quando o espírito quer se mostrar, por que eu vi a senhora com as feridas nas pernas? Porque ela queria se identificar para mim, para que eu falasse para alguém da família, para que realmente confirmasse a presença dela. Uma vez nós fomos fazer uma visita para uma pessoa em Nova Odessa, e eu identifiquei a mulher por uma verruga que ela tinha no rosto. Então foi uma coisa bem impressionante aquilo lá. Tem um livro interessante do Chico Xavier, que chama Voltei, do irmão Jacó. O Sr. Frigner, ele foi um homem que ajudou muito o Chico Xavier. Para vocês terem uma ideia, ele era um homem muito rico, e uma vez ele perguntou para o Chico Xavier quanto o Chico Xavier precisaria ganhar por mês para suprir as despesas dele. E aí o Chico Xavier falou a quantia, e ele deixou, quando ele desencarnou, uma quantia para o resto da vida do Chico Xavier
aquele dinheiro e mais uma outra herança que o Chico Xavier rejeitou por 2 vezes. Mas como era testamentário, o Chico Xavier precisou receber a quantia e ele reverteu para a Federação Espírita Brasileira. Olha para vocês verem o desprendimento do Chico Xavier. Mas o que eu quero dizer do senhor Frischner, do irmão Jacó, por que ele citou o irmão Jacó? Por que ele usou esse pseudônimo? Porque a família poderia processar o Chico Xavier, como aconteceu no caso de Humberto de Campos. Então ele usou o irmão Jacó. Ele, quando ele desencarnou, que ele chegou no plano espiritual, ele foi recebido pela filha dele, ela desencarnou jovem e ela veio receber ele. Só que ele, quando ele desencarnou, ele estava com um roupão aberto na frente. E quando ele viu ela, ele ficou com vergonha. E ele correu. Isso aí está no livro. Olha para vocês verem que coisa impressionante. Quando a gente for falar do laboratório do mundo invisível, vocês vão ver cada coisa impressionante que acontece quando o espírito desencarna. Então, muitas vezes, realmente ele aparece com a roupa ou que ele foi enterrado ou com a roupa que ele mais gostava. Então, está tudo aqui. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente sobre a bestialidade dos espíritos, a aparência deles. O João já comentou e acho que está mais ou menos, então vamos mudar. Só queria lembrar também que quando um espírito ele chega aqui para dar comunicação, ele ainda está vivendo aquele corpo que ele tinha. E muitas das vezes ele não falava no tempo que ele era encarnado. E quando você chega para ele, vai dialogar com ele e começa a explicar que ele pode falar, que esse corpo pode dar a comunicação, naquele mesmo momento a emoção se faz presente neles. Porque ele começa a soltar as palavras que durante muito tempo ficou proibido, não tinha condição. E muitas das vezes alguns irmãos que passam por aqui que não tinham alguns membros, e nós falamos, não, pode pegar esse membro aqui, você tem. Quem não tinha era aquele corpo que você deixou. Importância da reunião mediúnica, né, João? Por isso da importância da reunião mediúnica no centro espírita. É uma reconstrução do corpo espiritual da pessoa. Dissemos que a aparição tem algo de vaporoso. Médiuns videntes as veem ir e vir, entrar no apartamento ou sair, circular por entre multidões com ares de quem participa de tudo o que se faz ao seu redor, de se interessarem por tudo e ouvirem o que diz. Se aproximam de pessoas para lhe assoprar ideias e influenciá-la quando são espíritos bons, zombar dela quando são maus, mostrando-se tristes ou contentes com o que obtiveram. Só lembrando que o espírito mal, ele também influencia para o lado do mal. Não é só porque ele é do mal que ele não vai tentar influenciar, falar. São, em uma palavra, a contraparte do mundo corporal. Só um minutinho, João. Olha aqui que é coisa interessante. Se aproxima de uma pessoa para lhes assoprar ideias, influenciá-la quando são espíritos bons. E do mesmo jeito, o contrário, quando o João falou. Muitas vezes a pessoa tem uma predisposição para suicídio. Um espírito que quer ele do outro lado se aproxima dele e começa a influenciá-lo para que ele se suicide. Tem um livro do Chico Xavier que chama Encontro em Hollywood, da primeira leitura do livro. Vai contar lá a história de Marilyn Monroe. E aí vocês leiam lá que vocês vão ver o que aconteceu com a Marilyn Monroe. Todos acham que elas se suicidaram. Deixa só, a gente fala dos médiuns videntes, né? Que ele pode ver nitidamente isso e aquilo. O médium vidente, ele vê nitidamente e não perde a capacidade de ver o mundo que ele vive. Ele consegue ver as duas coisas e participar de tudo isso. Aqui merece uma colocação minha, que eu tenho um pouquinho de evidência. Às vezes, o espírito ele não quer se mostrar, mas há uma necessidade da gente enxergar ele. Então, às vezes, a gente vê ele vaporoso realmente, do jeito que está aqui. Mas aí vem, olha como que é a evidência. A evidência é um negócio impressionante. Muitas vezes a gente vê quadros. Às vezes os espíritos, eles mostram quadros para mim. Eles projetam quadros para mim. É a mesma coisa de números, eu já comentei aqui. Não tem fim. Então, a gente se começar a fazer conta, a gente vai fazendo conta e não tem fim. Então, tem certas coisas que a gente acha, às vezes, que está preparado, mas nós não estamos preparados.
Às vezes, eu estou dando um passe na pessoa, estou conversando com a pessoa, isso a título, gente, de aprendizado para nós. Eu começo a dar o passe na pessoa, eu começo a ver a casa dela. Eu começo a visualizar a casa dela. Eu visualizo a casa dela inteira, às vezes. Às vezes, eu estou dando passe na pessoa, eu começo a ver ela numa outra encarnação. Eu começo a ver o que aconteceu com ela numa outra encarnação. Deixa eu só, em termos de estudo, surgiu esse algo vaporoso e me gerou uma certa curiosidade. Eu queria saber o que é esse estado vaporoso que ele fala, né? É o estado do invisível. Ele sai do invisível, ele passa por um nevoeiro, depois ele se torna líquido e depois ele se torna sólido. É o caso do vapor. E vice-versa, ele sai do estado sólido, vai para o líquido, para o nevoeiro, é o caso do vaporoso. E o João lembrou uma coisa muito interessante. Então, por isso, quando a gente desencarna, às vezes a gente quer conversar com alguém da nossa família e não tem condição, porque nós estamos numa situação diferenciada. Aí nós vamos ver um outro livro do Leon Denis, No Invisível. Esse é um. E o outro, Depois da Morte. Leon Denis. Olha para vocês verem o esclarecimento para nós. São clássicos da literatura espírita que traz para nós informações precisas. Só a doutrina espírita para trazer isso daí para nós. Reveste-se algumas vezes uma forma ainda mais nítida, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de dar uma ilusão perfeita e fazer que se trata de um ser corpóreo. Em alguns casos, e dentro de certa circunstância, a tangibilidade pode tornar-se real. Podemos tocar, palpar, sentir a resistência e o calor de um corpo vivo, o que não impede a aparição de se esvanecer, como a rapidez de um relâmpago. Neste caso, já não é só pelos olhos que se verifica a presença, mas também pelo tato. As aparições tangíveis são as mais raras. Nós já falamos aqui também sobre a Florence Cook, né? Aquela médica que recebia a Kate King, nós falamos acho que na semana passada, e que o Dr. William Crookes, ele sentia a pulsação do espírito e comparava com a médium. Gente, aqui é uma conversa no Livro dos Espíritos, é um estudo, não é uma palestra. Mas acontecem uns fatos interessantíssimos, porque essa aparência que pode se tornar tangível já aconteceu comigo também. Deu até cumprimentar e depois desaparecer na parede. Aí eu falei, eu estou ficando louco mesmo, para vocês verem a ideia. E olha só para vocês verem, não está com muito tempo, não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei vou repetir de novo, porque está dentro disso aqui. O meu filho tem um auto center. Chegou um senhor lá com Monza. E ele desceu do Monza e lá tem um café. E eu falei, quer tomar um café? Ele veio tomar um café. Eu falei, chama seu amigo. Não tinha ninguém no Monza. Chama seu amigo lá. Ele falou, eu estou sozinho, mas só olha o fato, que coisa interessante. Às vezes o espírito aparece para dois, do mesmo jeito. Aí tem um rapaz, um mecânico do meu filho lá, que é eletricista. Ele também viu um homem. Aí ele falou para mim, Norinha, eu pedi para ele descer, mas ele não desce. Eu falei, mas não tem ninguém lá dentro, cara. Nós estamos nós dois ficando doidos. Vamos ficar quietos que é melhor. Então, olha para vocês verem cada coisa que acontece. Por quê? É a mediunidade, é a sensibilidade. Aqui está um exemplo clássico. Esse senhor aí tocando no lado de Jesus. Como que era o nome dele mesmo? Tomé. Aquele que tem que ver para crer. E ele não acreditava. Jesus estava ali, reencarnado, presente, e ele teve que tocá-lo. Nessa outra foto ele tem a aparição para Maria Madalena, e logo mais abaixo estava entre os apóstolos, ele estava mostrando as chagas dele. Era um espírito. Nesse exato momento em que a dúvida se fez presente, o espiritismo veio mostrar a verdadeira realidade. O perispírito, por sua própria natureza, é invisível no estado normal, mas ele pode também passar por modificações que o tornem visíveis, seja por uma espécie de condensação ou por uma mudança em suas disposições moleculares. E é então que nos aparece de maneira vaporosa. A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito
as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas que pode instantaneamente voltar ao seu estado etéreo e invisível. Esses diversos estados resultam da vontade do espírito e da sua combinação com o fluido específico do médium. Para a modificação do perispírito, é necessário que os fluidos de ambos possam combinar-se, haver uma espécie de afinidade entre eles. Não adianta querer receber que não vai. Se não tiver afinidade, não vai conseguir. É necessário ainda que a emissão de fluidos da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente há outras condições que desconhecemos. Por fim, é preciso que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou pelo menos não o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Só lembrando que a comunicação é de lá para cá. Nós já comentamos sobre tudo isso daqui, mas vale a pena só uma coisa aqui, para a gente entender, né? É necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. Provavelmente há outras condições que desconhecemos. Então, olha o que acontece. Como nós estamos num corpo físico, nós estamos na Terra, nós temos todas as propriedades que existem no planeta no nosso corpo físico e também no corpo espiritual, porque são usadas matéria aqui da Terra para o corpo do perispírito. Em outros planetas, em outras circunstâncias, logicamente que não vai acontecer isso. Aí nós vamos ver espíritos que falam que foi num outro planeta, né? Como, por exemplo, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz, Cartas de uma Morta, lá da mãe do Chico Xavier, e um livro do Humberto de Campos que me fugiu agora da memória o título dele. Eles comentam lá, porque as propriedades do corpo são diferentes. Aí nós vamos ver o André Luiz sonhando no livro Nosso Lar. E aí tem uma coisa interessantíssima que nós vamos comentar um pouco mais para frente. Será que os espíritos têm necessidades fisiológicas? Nós vamos encerrar aqui. A necessidade fisiológica vai ficar para a semana que vem, mas que ele tem vontade de beber, sede. Exatamente. Se alguém tem vontade de fazer alguma pergunta, algum questionamento, nós vamos ver isso daí. Será que os espíritos têm sexo? Será que existe relação no mundo espiritual? Dentro do Livro dos Médiuns. Foge até um pouco do assunto, mas é bom para nós. Nós vamos aprender muita coisa nesses livros. Vocês veem como que a doutrina espírita ela é rica de informações para nós. Então nós vamos passar para a segunda parte agora. Então nós vimos que nós somos influenciados. Aqui dentro, muitas entidades não querem que a gente esteja aqui. Muitos não querem. Vocês podem ver que sempre, às vezes, há algum impedimento para que a gente não venha no centro. Chega uma pessoa de última hora, alguma coisa, hoje eu não vou, um desânimo, são interferências espirituais. Da mesma forma que vem os nossos anjos da guarda incentivando para que a gente venha. Ou aqui, ou num outro lugar onde fala de Jesus, onde tem a reunião. Porque semelhante atrai semelhante. Então vamos agradecer e vamos fazer o nosso pedido mental na segunda parte. Como sempre, todos nós somos úteis na reunião. Às vezes a gente tem alguma percepção, alguma visão e a gente não presta atenção. Às vezes a gente percebe que alguém passou perto da gente. Tudo isso daí em estado de vigília. E para a gente ir embora, eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo interessantíssima. Eu estava indo para Rondônia e o ônibus quebrou. E aí nós paramos em Paranaíba, Mato Grosso. E ia demorar 2h30 para substituir aquele ônibus. Eu sentei em um banco lá. Olha para vocês verem, eu tenho certeza absoluta que era espírito. Eu andei até questionando esses dias para trás a respeito disso. Chegou um senhor, ele veio direto em mim. Direto. Pegou na minha mão, me cumprimentou, isso mais ou menos 9h30 da manhã. E falou para mim, olha, vai vir um rapaz aqui que você precisa ajudar ele, que eu sei que você mexe com o espírito. Falou desse jeito, você mexe com o espírito. Eu achei uma coisa até meio absurda, que eu nunca tinha passado naquele lugar e nunca vi aquele homem. Só que realmente veio um rapaz que estava precisando de ajuda. Eu procurei esse homem, esse senhor, na rodoviária inteira. A rodoviária de Paranaíba
Eu estou falando para vocês, 1983, quando vocês aí comigo. A rodoviária era pequenininha. Não encontrei, pedi informação, ninguém viu o homem. Ele estava desencarnado. Então, olha para vocês verem que coisa impressionante. E nós vamos ver o Dr. Bezerra de Menezes também, que ele estava precisando de dinheiro, que ele estava estudando, e aí chegou alguém pedindo para ele dar aula. O Reinaldo fez uma palestra dessa, interessante, que está na internet aí. E a pessoa veio e ofereceu o dinheiro para ele adiantado, ele não queria pegar, mas acabou pegando, e esse homem nunca mais apareceu lá. Então, mas se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Agradecemos a todos pela presença e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.